Quem veio hoje aqui para ouvir a palavra de Deus? Amém? Mas quem veio aqui para concordar com a palavra de Deus? Porque a palavra, nem todo mundo levantou a mão. Porque entende, irmãos, a Bíblia fala o seguinte: aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. Não basta apenas ouvir, mas é a concordância que vai trazer a obediência. É a concordância que vai ligar no céu. Será que tem 10 aqui hoje comigo que quer concordar com a palavra do Senhor? Ou nos tornamos apenas ouvintes? Amém? Dias difíceis, palavras difíceis, grandes guerras, grandes exércitos, grandes desafios, grande preparo. Amém? Então, para você que não está enfrentando uma grande luta, essa palavra não é para você. Você que não está enfrentando grandes desafios, essa palavra não é para você. Você que não quer fazer parte de um grande exército, essa palavra não é para você. Amém? 2 Reis 20. Versículo 1. Irmãos, tem coisas na vida muito difíceis de ser conversado. Quem aqui tem uma empresa? Levanta a mão. Quem tem contrato social? Quem tem sócio? Quem tem contrato de sócios? Contrato dos cotistas? Nós temos advogados aqui. Bons advogados até. Muito bons advogados levantados por Deus. A coisa mais difícil num contrato de sócios é você começar a discutir coisas que você não quer. E uma das coisas mais difíceis é: e se um deles morrer? Como fica a sucessão se houver a morte? Quem sucede? É a esposa? É o filho? Aleluia. Entende, irmãos, que tem situações difíceis da gente enfrentar. Mas cada dia que você acorda, você está mais próximo de partir. E muita gente anunciando a volta de Cristo, mas esquecendo que em breve partirá. A Bíblia diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente e quase morreu. Entende, irmãos, tem coisas na vida que Deus permite um quase para revelar o que vem pela frente. E tem pessoas brincando com o quase de Deus. Porque como quase aconteceu, ele acredita que o quase vai acompanhar ele o resto da vida. Mas quando estiver acontecendo algo na tua vida, peça para Deus enviar profetas para te dar direção. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor. Repita comigo: assim diz o Senhor. Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não vai se recuperar. E se tivesse um tema hoje no culto, seria: se você morresse hoje, como está a sua casa? Se Deus fosse levar você, se você partisse, como estaria a sua casa? Como estaria a sua esposa? Como estaria seus filhos? Como estaria a sua igreja? Como estaria a sua empresa? Como estaria seu ministério? Como estaria seu nome? E Deus vem hoje aqui para dizer: arruma a tua casa, porque um dia você vai morrer.
E a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso quer dizer que como a eternidade está no nosso coração, às vezes a gente não fica imaginando que vai morrer, vive como nunca morreria. Mas a Bíblia nos adverte, é melhor você ir num velório do que numa festa. Você não está no velório, você está diante da palavra que liberta. Você não é eterno. E os dias são maus. E Deus te pergunta, como está a sua casa? Irmãos, isso aqui parece o fim, não é? Mas nem sempre começou assim. Às vezes nós temos grandes começos. Vamos para o capítulo 18, versículo 3. Entenda que Ezequias, um grande rei, escolhido por Deus, descendente da raiz de Davi, reconhecido, começou muito bem. E a Bíblia diz o seguinte: ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito o teu antepassado, Davi. Põe numa outra tradução que fez assim: e fez tudo o que era reto. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Entende, irmãos, que Deus ele deixou um caminho para ser modelado, sim ou não? Deus ele deixou uma forma da gente viver, e que aquilo traz uma modelagem, que nos serve de direção. E assim começou Ezequias. Jó capítulo 1, versículo 1. Mas entende, irmãos, que o fazer era um ato. A modelagem é copiar. Mas igreja não é lugar só de modelagem. Igreja é lugar de transformação. Igreja é lugar de conversão. Porque chegará fases na sua vida que você não terá quem modelar. Você será o modelo. E para que você continue reto, te falta uma coisa. Te falta uma coisa, Ezequias. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Entende, irmãos, que os dois aqui tinham atitudes semelhantes. Eram vistos como reto diante de Deus. Mas Jó tinha uma integridade diante do Senhor. Entende, irmãos, que você se fingir de alguém não vai durar por muito tempo. Eu acabei de ver um Reels onde tinha um sósia do Cristiano Ronaldo. E estava no aquecimento do Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo chegou até perto dele e falou assim, ó: você não parece comigo, você é muito feio. Entende, irmãos, que você parecer não quer dizer que você é. E Deus está chamando para que você não viva de aparência, mas que você seja aquilo que Ele te chamou para ser. E para isso você vai precisar ter integridade. Você vai ter que se desviar do mal e ser temente a Deus. Voltamos para 2 Reis 18:3. 2 Reis 18:3. Então ele fez o que era reto. Ele modelou a raiz de Davi. Da onde viria a raiz de Jesus? Próximo. E o que é você ser reto diante de Deus? Ele tirou os altares, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera.
Irmãos, a primeira coisa, para que Deus olhe e veja que você é reto diante dele, é que não tem espaço para misticismo, idolatria, divisão de culto diante do Senhor. É crente, mas vê horóscopo. Toma passe, banho de sal grosso, põe arruda. Final do ano come lentilha. Usa a camisa da sorte. Eu vou assistir esse jogo que essa camisa me dá sorte. Meu time vai ganhar. Entende, irmãos, que se você não derrubar os altares dentro do seu coração, daquilo que tem dividido a adoração exclusiva e a obediência ao Senhor, você não está reto diante dos olhos dele. Irmãos, não é só tirar, é quebrar. Porque aquilo que se quebra não tem condição mais de ser usado. Tem gente guardando a idolatria no coração. Porque se não der certo, volta ali. Tem gente guardando o misticismo dentro do coração. Porque se não der certo, volta ali. Irmãos, a coisa mais difícil, eu fui nadador. E eu via, a coisa mais difícil era ensinar a nadar quem já tinha aprendido errado. Porque a hora que colocava na piscina, voltava nos velhos erros. A hora que tinha que acelerar, nadava errado. Deus está aqui querendo falar, ei, eu quero voltar, que você aprenda a nadar comigo. Eu sei que até hoje, para você não se afogar, talvez você usou uma pulseirinha, talvez você usou, sei lá o que a tua avó te deu, mas hoje Deus está te dizendo, ei, abaixe tudo isso, jogue tudo isso, quebre tudo isso, porque não tem lugar na minha presença, se não for exclusivo. Mas irmãos, é duro, que às vezes na caminhada, algo que era feito de forma simbólica, passa a virar adoração. Porque quando Moisés faz a serpente no deserto, foi simbólico. Mas eles colocam um nome, e agora começa a adorar. Entende, irmãos? Pode ser quem for. Pode ser o Papa falando. Se não tiver na Bíblia, não é verdade. A adoração é exclusiva para Ele. Ah, mas foi Moisés que me ensinou assim. Da onde eu vi, me ensinou assim. Da igreja que eu vim, me ensinou assim. Eu aprendi assim. E Deus está dizendo, ou você aprende comigo, ou vive nos erros da tua doutrina. Eu não te chamei para viver numa igreja, eu te chamei para ser igreja. Aleluia. Há um Deus aqui querendo fidelidade e lealdade de um povo. Porque diante daqueles que caminharam com Moisés, levantaram-se as grandes estátuas, grandes ídolos. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Irmão, tem pecado que a gente coloca nome. A gente gosta tanto daquilo que a gente tem estimação. E às vezes a gente está adorando a serpente. E é por isso que a gente não sai do deserto. A serpente tinha que ficar no deserto. Porque o povo tinha uma direção que era uma terra prometida. Enquanto a serpente, irmãos, tomar o lugar de Deus na sua vida, você não vai sair desse deserto. Às vezes a serpente é teu emprego. Às vezes a serpente é seu marido. Às vezes a serpente é a murmuração. Às vezes a serpente é teu próprio ministério. E Deus está dizendo, só a mim
se prostrará, adorará e prestará culto. Eu não sei se existe alguém aqui ainda na igreja, mas Deus está dizendo: só tem um Deus e não há lugar para outro. Você pode modelar, você pode parecer, mas você não é. Senhor, em meu nome expulsei demônios, em seu nome expulsei demônios, em seu nome eu preguei a palavra. Afasta-te de mim, porque não vos conheço. Próximo. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes. Aleluia. Irmão, a chave para você ser reto é, depois de você tirar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, é você aprender a confiar nele, independente das circunstâncias. Irmãos, porque enquanto você está com saúde, com dinheiro, com emprego, o casamento está indo bem, o teu filho está indo bem, é fácil. O difícil é você confiar no contraditório. O difícil é você confiar depois de um diagnóstico, depois de uma decepção, de uma separação, de uma quebra. Aleluia, tem alguém aqui comigo essa manhã, glória a Deus. Salmo 37 vai dizer: confia, deleita e espera, que eu darei o desejo do seu coração. Primeira coisa, tira tudo daquilo que tem ocupado o lugar de Deus. E Deus começa a dizer: hoje também eu faço um limpa, na dúvida daquilo que eu sou na tua vida. Se eu te chamei, eu me responsabilizo. Independente do que as circunstâncias estão te dizendo, continua confiando em mim. Porque fui eu que medi a água do mar nas palmas da minha mão. Aleluia. Imagina se tivesse um teclado, hein? Um fundo musical. Você imagina? Aleluia. Mas ainda chega lá. Olha só. Próximo. Ele vai dizer o seguinte: porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Entende, irmãos? O que é se chegar a Deus? A Bíblia diz que ela fala o seguinte: que aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que se achegam a Deus, têm que acreditar que Ele é galardoador. Entende, irmãos, que a fé é você se aproximar com confiança. É você se aproximar com confiança. É você confiar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Irmãos, porque o pastor Gil colocou aqui: olha, será que você esqueceu? Mas Deus está aqui. Irmãos, às vezes nós temos pessoas perto da gente, só que a gente não se achega até elas. E aquilo que Deus preparou para que ela fosse bênção na tua vida, o tempo vai passar. E quando você menos esperar, Deus vai te dizer: mandei auxílio, você não quis. A surdez espiritual tem tomado conta de grande parte da liderança. Da liderança das casas, das igrejas, dos ministérios. Mas Deus está hoje aqui com um cotonete, com uma seringa, e fazendo uma lavagem no ouvido, dizendo: ei, se quiseres e me ouvires, eu te darei o melhor dessa terra. Ouvir é concordar, escutar é apenas respeitar a opinião. Ele se achegou ao Senhor.
e ele não se apartou dele. Irmãos, é aquele que fala assim: Senhor, eu estou contigo, por que der e vier. Pode confiar em minhas provas difíceis. Pode crucificar de ponta cabeça. Pode perseguir. Porque as dores do meu corpo não vai afastar a minha alma e o meu espírito daquele que me chamou. Eu daria um glória a Deus depois disso nessa manhã. Irmãos, quantos aqui gostaria de ouvir a voz do Senhor de forma nítida? Olha o milagre acontecendo. Do mesmo jeito, aleluias, o povo clama para ouvir a minha voz como Pai. Mas eu, como pai, não consigo ouvir a voz dos meus filhos. Aleluia. Aleluia. Para você se fazer ouvido, você tem que aprender a ouvir. O temor a Deus precisa ser o princípio da sabedoria que nos leva à revelação da palavra do Senhor. E ele guardou os mandamentos que tinha dado Moisés. Entende, irmãos, que a serpente de Moisés foi feita por homens, mas os mandamentos foi ditado por Deus. Nunca troque os que a mão dos homens pode fazer por aquilo que Deus já fez através da sua palavra. E há uma palavra de cura nessa manhã. Há uma palavra de libertação. Há uma palavra de transformação. Mas há uma palavra de confronto, dizendo: eu ouço a voz dos meus filhos. Eu permito o joio, mas eu sei quem é trigo. Aleluia. Eu sou o pastor e conheço minhas ovelhas. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Deus está falando conosco aqui nessa manhã de forma nítida e clara. E aqueles que entronizarem no coração a concordância dessa palavra, eu creio que grandes coisas Deus vai fazer ainda na vida, nesses próximos dias, nesses próximos meses, e por toda a vida, porque Ele é eterno, amém? O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. O que você conhece da palavra? Qual a palavra que tem ocupado o teu coração? Aleluia. Se livrou da idolatria. Confiou no Senhor. Se achegou até Ele. Não se apartou de Deus. E guardou a palavra. Você quer ser reto? Comece a viver isso. E Deus vai olhar assim como Ele olhou para Ezequias e vai dizer: esse confia, esse se achega, esse guarda, esse não se aparta, esse ouve a minha voz. Próximo.
porque assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o servia. Tem uma tradução que vai dizer o seguinte: tudo que fazia, Deus prosperava. Ou tudo que fazia tinha êxito. Entende, irmãos, que quando você se coloca reto diante de Deus, as coisas começam a dar certo. Talvez não está dando certo na tua vida, porque está faltando algo disso aqui. E para dar certo, não dá para fazer parte, tem que ser todo. Um carro para andar precisa de ter o quê? 4 pneus, sim ou não? A menos que seja um triciclo. Não dá para ser parte. Deus está querendo você por inteiro aqui nessa manhã. E assim foi o Senhor com ele. E Deus está esperando pessoas para que quando contarem a história vão dizer: o Senhor era com ele. O Senhor era com ela. E vão falar: era com ela por causa disso, era com ela por causa daquilo. E tudo que fazia tinha êxito. Prudência. Aleluia. Versículo 30, 18, 30. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Entenda que o rei da Síria vai dizer: não deixe que Ezequias faça vocês confiar no Deus, porque ninguém vai superar o exército desse mundo. A outra chave de Ezequias é que ele fazia as pessoas confiar no Deus de Israel. O teu testemunho tem feito pessoas chegarem até Cristo? Ou a tua murmuração tem feito as pessoas perderem a confiança de Cristo? Irmão, o inimigo, ele tem que se levantar contra nós. Contra aqueles que fazem você confiar no Senhor. Mas por mais que o rei da Síria tinha conquistado todas as outras cidades, Ezequias ainda dizia: confia no Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, se tudo está do lado, está já conquistado pelo inimigo. Às vezes você é o único crente da família. Às vezes teu marido não é, teus filhos não são. Às vezes ninguém é que você conhece. Às vezes está tudo ligado, parece que é um complô contra você. Parece que você luta sozinho. Mas Deus está dizendo: continue confiando. Porque a única coisa que o rei da Síria pode fazer é te ameaçar. Porque só vai te tocar se você sair da minha presença. Há um Deus que quer que você confie nele, que você tenha esperança. Irmão, você sabe o que é esperança? Esperança é esperar com confiança. Irmãos, o diabo está tentando tirar a tua esperança. Mas Deus está dizendo: espera confiante. Porque comigo o fim das coisas é melhor que o princípio delas. Há um Deus que já preparou uma bodas do Cordeiro. E lá está tudo preparado. E um dia Ele mesmo fará questão de nos servir. Aleluia. 19:1. Capítulo 19, versículo 1.
E aconteceu o quê? Tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. O que Ezequias ouviu? O que a gente tinha lido ali no 30. Que era para que as pessoas perdessem a confiança no Senhor. Diante das ameaças. Entende, irmãos, que tem hora que não vai ser fácil. Porque você vai estar se posicionando sozinho. Diante de grandes reis. Mas Ele não vai te deixar sozinho. Ele sempre levantará profetas para confirmar a vontade de Deus na sua vida. Aleluia. Próximo, versículo 2. Entenda que ele estava diante da ameaça grande. Isso quer dizer, irmãos, que não é feio você ter medo. Não é feio, às vezes, você sentir a pressão diante de uma grande agressão, diante de uma grande perseguição. Mas aqui Ezequias nos fala, quando você estiver perdendo a esperança, saiba que Deus sempre tem uma direção e uma palavra para você. Então enviou a Alequim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Irmãos, ele era rei, sim ou não? Escolhido por Deus? Grandes resultados? Reto? Confiava? Se aproximava? Guardava? Nós não somos dependentes de pessoas. Nós somos dependentes de Deus. Mas nós precisamos de pessoas na nossa caminhada. Irmãos, eu não sei, talvez que escuridão que está acontecendo na tua vida. Mas tem um profeta perto de você. E você sabe que nele você pode confiar. E Ezequias falou, chama Isaías. Porque eu não conheço só Isaías, conheço até o pai dele. Irmãos, o diabo ele tem derrubado os profetas no caráter. Mas eles não deixaram de ser profeta. Não deixou de existir profeta. E nada mudou. A Bíblia diz, aqueles que ouvem os meus profetas prosperarão. Aqueles que dão honra aos meus profetas terá galardão de profeta. Por que é difícil acreditar no profeta? Porque, irmão, quem quer prosperar aqui? Você está prosperando como você está querendo? Se você não está, é porque você não está ouvindo os profetas. Ponto. Porque a Bíblia não mente. Você está ouvindo o seu eu. Quem não é próspero, não ouve a voz de Deus. Prosperidade é diferente de acúmulo de riqueza. Prosperidade é dar certo naquilo que faz. José estava lá, servo, na casa de Potifar. Mas tudo que fazia prosperava, porque Deus estava com ele. Ele estava na cadeia, mas tudo que fazia prosperava. Irmãos, eu não sei as circunstâncias, se estão te jogando no cativeiro, se te venderam. Mas se você continuar ouvindo a voz de Deus, os profetas que Ele levantou, as pessoas vão ter que se curvar e dizer, meu Deus, é servo, é escravo, está numa posição, mas tudo dá certo para essa pessoa. E a única coisa que eles vão poder comparar é o dinheiro que eles têm,
ou a posição que eles ocupam. Posição não significa prosperidade. Porque você pode estar num lugar de autoridade, mas ninguém te reconhece. Porque você está ocupando um espaço que não é teu. Irmãos, toma cuidado de querer carregar aquilo que é do outro. Primeiro você não sabe o peso. E depois você vai ter que levar o peso dele e do outro. Tem um ditado lá do mundo que diz: feio não é roubar e não poder. Irmão, vai ser mais feio, porque você quer um lugar que você não vai dar conta de levar o que você está querendo roubar. Deus sabe onde te colocou, e ninguém vai tirar aquilo que é seu. Ocupa o seu lugar, ocupe a sua cadeira, nem que você tiver que entregar a capa. A Bíblia diz o seguinte: estão querendo tua capa? Dá ela. É isso que você quer? Tô. É a minha capa que vocês têm inveja, irmão? Leva ela para o meu pai morto. Só que Deus tem governo para a minha vida. Eu não vou entender o processo. Aleluia. Mas um dia a governança chegou para José. Irmãos, os irmãos queriam a capa dele. E ficaram. Mas Deus tinha o governo do Egito para ele. Irmão, deixa as pessoas ficar com a menor parte. Fica com a maior parte que é de Deus. Ô Ló, o que você quer, Ló? Você quer as campinas verdejantes? Fica, eu vou ficar com o cerrado, porque eu sou Abraão e a bênção está sobre mim. Irmãos, tem hora que você tem que ir embora. Porque Deus falou o seguinte: só voltou a falar com Abraão depois que ele se apartou de Ló. Tem pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus, porque tem muito Ló perto dele, querendo usurpar aquilo que a bênção está sendo liberada através de Abraão. E Deus está falando: vou te tirar, porque não te deixarei perto de Ló. Porque na direção que eu te dei, eu disse: saia da casa do teu pai e do meio da tua parentela. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Te engrandecerei, e tu será uma bênção. Irmãos, não é o engrandecer de Abraão, mas o final é você ser uma bênção. Aleluia. 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 O texto é grande. 14. Versículo 14. 19 e 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o... Quando ele recebe uma ameaça verbal, ele ora e pede auxílio para Isaías. Quando ele recebe uma carta, mais uma vez, ele ora ao Senhor. Irmãos, a chave de Ezequias está em orar, mas não querer decidir tudo sozinho, porque a sabedoria está nos múltiplos conselhos. Se você não está vendo saída, é porque você não está ouvindo as pessoas que Deus tem colocado no teu lado para te dar direção. Irmãos, acredite nos frutos das pequenas orações. Aleluia. Aleluia. Porque as pequenas orações alcançam um Deus grande. Aleluia. Aleluia. Próximo. Aleluia. Obrigado, papai. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu é Deus todos dos reinos da terra.
Tu fizeste os céus e a terra. Irmãos, a gente às vezes ora para Deus para que Ele reconheça os nossos problemas. Não é assim? Às vezes a gente ora para que Deus reconheça o que a gente precisa, não é? Mas Ezequias aqui nos ensina a orar. Reconheça quem Ele é, que fica muito fácil Ele reconhecer o que você precisa. Ele podia dizer: Senhor, o Senhor não está vendo? O exército da Síria me perseguindo, querendo me matar, levando todo o povo contra mim, dizendo que eu que estou fazendo com que eles confiem em Ti. Mas Ele engrandece o Deus de Israel. Nessa noite, teve um que levantou a mão lá atrás. Quem tem entronizado o grande Deus de Israel aqui, dizendo: Senhor, eu sei o Teu tamanho perto do meu problema, e eu vou dizer ao meu problema o tamanho do meu Deus. Aleluia. Há um Deus aqui querendo se revelar grande, mas tem pessoas grandes demais que não têm conseguido resolver pequenos problemas. A Bíblia diz que a soberba precede a queda e o orgulho a ruína. Ninguém cai sem orgulho, ninguém se arruína sem soberba. Eu não sei aonde você está caído ou aonde você já caiu, mas em todas elas precederam o orgulho e a ruína. E o orgulho é fruto de você não ouvir. É você estar doente e não procurar um médico. Essa manhã, Deus passa como Jeová Rafá aqui nessa manhã. Há uma unção de cura. Porque nós começamos dizendo que Ezequias estava enfermo e era para a morte. Eu não sei em que área da tua vida você está enfermo, mas Deus está se propondo a curar nessa manhã. Mas precisa reconhecer que Ele é grande. Reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Aleluia. Próximo. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Irmão, nós temos que saber colocar Deus na guerra. Ezequias foi muito inteligente. Irmãos, ele não falou assim, ó: o exército dele é maior que o meu, ele vai me matar. Ele falou: Senhor, mesmo eu sabendo que você ouve, eu vou fingir que você não ouve. Mesmo eu sabendo que você vê, eu vou fingir que você não está vendo. Mesmo eu sabendo que sou eu que estou aqui correndo prejuízo, perigo, mas é o Senhor que eu represento. E quando alguém se levanta contra o ungido escolhido de Deus, não se levanta contra homem, não se levanta contra mulher, mas se levanta contra o próprio Deus. Irmãos, aquilo que você está passando, Deus está vendo. As suas orações, Deus tem ouvido. Entroniza Ele no problema, dizendo que não é você, mas é Ele que está sendo atingido. Eu tenho certeza que muita coisa vai começar a mudar na minha e na tua vida. Aleluia. Versículo 20. Aleluia, versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria? Ouvi. Ezequias orou no secreto. Deus revelou no secreto.
Você quer saber se é profeta? Ele vai falar, sem você precisar explicar. Você quer saber se é profeta? Ele vai dizer, oh, eu ouvi tua oração. Aquilo que você colocou de Senaqueribe. E dizendo, Senhor, ouve, olhe. Eu ouvi. Irmãos, tem muitas pessoas que Deus levantou com autoridade na terra, mas não divide suas decisões com os profetas do Senhor. E é por isso que não tem resultado. Porque ele ora e quer que Deus fale só com ele. Se eu sou Ezequias, eu sou o rei, por que eu tenho que ouvir uma outra pessoa menor que eu? Eu já orei, Deus já falou comigo. A sabedoria está nos múltiplos conselhos. Quando foi a última vez que te provaram que você estava errado? Se você não lembra, a última vez que te confrontaram e mostraram que você estava errado, você está andando no engano há muito tempo. Porque é nos múltiplos conselhos que Deus vai entregar a sabedoria para você continuar caminhando. Ele orou, mas foi um profeta que revelou. Aqueles que ouvem os meus profetas prosperarão. Deus tem levantado homens e mulheres de verdade, irmãos. Ah, mas ele errou. Ele não sei o quê. Samuel, que ungiu Davi, também erraria. O profeta é homem como eu e você. Por isso que Deus deixou. Se você reconhecer como profeta, eu vou te dar o galardão. Porque a maioria, 99%, vai olhar na parte humana e não vai valorizar a parte espiritual. Quem me converteu foi o Espírito Santo. Mas quem os foi usado não tinha estudo. Aleluia. Falava a Bíblia. Era simples. Uma pessoa comum. Mas temia e confiava. Deus está aqui hoje provando corações. E dizendo, até quando olharás para os corações humanos e não verás e ouvirás a minha voz? Deus escolhe aqueles puros e simples de coração para revelar a vontade dele. A maioria das pessoas não obedecem o que o profeta entregou e se apoia nos erros pessoais do profeta para dizer que não foi Deus. Procrastinam aquilo que Deus chamou. Não fazem a direção que Deus deu. Não se aliança com quem Deus falou. Não quebra alianças que Deus não está. E aí diz, o profeta estava errado. Mas glória a Deus, porque aqueles que ouvem prosperam. E aqueles que ouvem um dia receberão o galardão daqueles que se ajoelham, que são perseguidos, injustiçados, e nessa vida quase não tem nada. Próximo.
Aleluia. 21. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza. De ti zomba, a filha de Jerusalém. Meneia a cabeça por detrás de ti. Alguém quer pegar o microfone aqui? Interpretar? Irmãos, é profeta, sim ou não? É fácil entregar? É fácil compreender? Mas é fácil julgar aquele que Deus tem levantado. Fique com a parte que você entendeu. O Senhor falou. Se o Senhor falou, Ele vai fazer. Não interessa se você não entendeu a revelação. Não interessa se o profeta não conseguiu interpretar direito. Não interessa se foi difícil. Mas se Deus está dando uma direção, as pessoas podem te julgar, as pessoas podem te perseguir, as pessoas podem não compreender. Mas se foi Deus que falou, você ajoelha que Ele vai dar paz no teu coração. 21. Versículo 20, capítulo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Entende, irmãos, que aqui parece o fim de uma história de vitória. De alguém que modelou Davi, que venceu a idolatria, que se confiou em Deus, que se achegou a Ele, que não se apartou dEle, que guardou os mandamentos no coração, que fazia com que pessoas confiassem no Senhor, que não se associou ao governo da Síria. No texto depois vocês vão ler que ele enfrentou os filisteus, até no território filisteu. Era um homem de guerra. Não quis fazer política igual Salomão. Irmãos, tem uma máxima da política que diz o seguinte: a política é a arte do possível. E foi assim que Salomão se perdeu. Porque nós não servimos o Deus do possível, nós servimos o Deus do impossível. Deus não te chamou para ser líder, para ser político. Deus não te chamou, eu não estou falando para você não ocupar cargo público, porque nós estamos 2 vereadores aqui na igreja e glória a Deus por isso. Não sei como é o mandato deles, mas eu estou dizendo, Deus não te chamou para fazer politicagem com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é reta, ela é uma faca de 2 gumes, ela corta. Ou ela corta para matar, ou ela corta para crescer. Porque a figueira teve um tempo, mas Jesus olhou e falou: seca, porque no tempo certo você não deu fruto. E você sabe quando que ele foi cortado? Na época que ninguém dava fruto. Jesus corta a figueira na época que ninguém dá fruto, porque é a hora que você fala: ninguém faz, todo mundo faz. Por que eu vou ser diferente? Deus vai surpreender, cortando figueiras que não deram fruto no momento apropriado. Não é porque não é época que o dono da videira não vai voltar. Aleluia. Versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Irmãos, entenda que debaixo da ameaça do rei da Síria, ele orou. Debaixo da ameaça de uma carta recebida, ele orou. Debaixo agora de uma doença, ele orou. A chave da vitória está na oração. Continue orando, irmãos, porque o diabo não desiste de te derrubar. E Deus está mostrando pessoas prestes a cair,
por causa das feridas dessa vida. Mas Deus vem hoje com um bálsamo de cura e dizendo: fui eu que te chamei. Eu vou te curar, enquanto você quiser fazer a minha vontade. Próximo. Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Se você tivesse um diagnóstico de morte hoje, quais eram as obras que você poderia colocar diante de Deus? Para dizer: prolonga meus dias, porque eu te servi. O que tem no teu coração, para você colocar diante de Deus e dizer: prolonga os meus dias, porque o meu coração estava contigo. Andei diante de ti na verdade. Eu não fui uma modelagem de algo falso, mas eu fui verdadeiro. Com o coração diante de ti perfeito. E fiz o que era bom aos teus olhos. E ele chorou. Irmãos, Deus está aqui hoje para consolar lágrimas. E dizer: conheço as tuas obras. Conheço o teu coração. Conheço o que você tem colocado diante de mim. Me mostre a tua fé sem obras, que com minhas obras mostrarei a minha fé. O que você pode colocar diante de Deus nessa manhã? Quais são as obras que te edificam? O que tem no teu coração que edifica? Aleluia. Próximo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra de Deus dizendo: irmãos, ele orou aonde? No quarto. Irmãos, Deus está te visitando no quarto. E Ele está dizendo: eu sei o refúgio que você tem. Não tenha medo. Mas mais uma vez, Ele usou quem? O profeta. Irmãos, Deus está carente de homens que tenham a coragem de trazer a palavra de Deus. E dizer: Ezequias, é para a morte. Arruma a tua casa. Irmãos, a casa de Ezequias estava arrumada? Mas não, né? Se Deus está mandando arrumar. Deus sabe o que está desarrumado na tua casa. E Ele está dizendo: olha, arruma, senão é morte. Deus está dando chances para pessoas aqui hoje se consertar. Porque essa ferida é para a morte. Irmãos, você entenda que Deus, Ele poderia ter mandado Jesus como mãe. Sim ou não? A mãe Jesus? Podia. Podia ter mandado Jesus como tio. Não podia? Como primo. Mas Ele mandou Jesus como? Nós lemos 18, 19 e 20. Um rei governando. E não se ouve falar da sua descendência. Grandes homens realizando grandes feitos, mas sem preocupação com a sucessão. Grandes homens de Deus que enfrentaram o exército da Síria, que enfrentaram os filisteus, que construíram o que era bom diante de Deus, mas não preocuparam com a sucessão. Se você morresse hoje, qual era a fé que o teu filho ia manifestar? A sua esposa, como ela educaria seu filho? Irmãos, é manhã de reparo.
É manhã da gente olhar e é comigo mesmo, é com você mesmo. Não é para quem não veio, não é para quem está do lado. Se Deus está falando através de mim, é para mim. Se você está ouvindo e concordando, é para você. Se você está ouvindo e não concordando, não é para você. Porque Deus quer aqueles que têm coração constrito. E Deus veio hoje aqui, aqueles que têm coração constrito, aquele que quer concordar com Ele. Aqueles que não quer concordar, pode permanecer, mas não vai ter transformação. Próximo. Volta e diz a Ezequias: capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. Irmãos, uma das mais dificuldades que eu tive é porque Deus usava pessoas para dar uma direção. E depois Deus pegava e dava a direção no sentido contrário. E aí, muitas vezes, era julgado. Deus mandou Isaías falando que era morte. E agora Deus muda e manda Isaías falar que é vida. Entende, irmãos, que nós vamos ter que ter sensibilidade para não querer colocar Deus dentro de um aquário. Porque a forma com que Ele age não cabe no nosso imaginário. Aleluia. Versículo 12. Naquele tempo. Que tempo? No tempo que ele ficou doente. Enviou Berodaque, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estava em estado doente. Irmãos, quando a gente está doente, a Bíblia fala o seguinte: o espírito fortalecido sustentará a enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Irmãos, às vezes a doença física só reflete a doença espiritual. Ele resistiu ao rei da Síria. Ele venceu os filisteus. Mas quando ele se fragilizou na doença. Próximo. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa e seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores do unguento, e a sua casa de arma, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu. Tem pessoas resistindo à Síria, resistindo aos filisteus, mas trazendo a Babilônia para dentro da casa. Irmãos, eu fui pesquisar aqui o que é Babilônia. E uma das coisas que eu achei é o seguinte: a Babilônia diz o seguinte: cidade grande e confusa, que cresce sem planejamento. Entende, irmão? Sabe o que é você trazer Babilônia na tua casa? É quando ali só tem confusão. Quando você não está sabendo administrar o crescimento dos seus filhos, o crescimento da idade, o crescimento da tua dívida, o crescimento da tua força financeira. A Bíblia diz que ele deu ouvidos. E Deus está dizendo: ei, eu vim aqui porque eu sei o que você já enfrentou. E eu não quero que você dê ouvido à Babilônia, porque eu sei que você está fragilizado. Deus não veio hoje para condenar, mas Deus veio hoje para curar. Grande, confuso e sem planejamento. Irmãos, eu já vi testemunho de pessoas que estavam passando por uma situação financeira terrível. Mas eu chegava no escritório dessa pessoa
E eu vou fazer um exagero, mas até o lápis era no mesmo lugar. Sabe o que aconteceu? Apagou. Porque Deus era com ele? Sim. Mas era organizado. Deus não está fora da organização. Como está a organização daquilo que Deus te confiou? A sua casa tem que ser organizada. A igreja tem que ser organizada. A sua vida precisa crescer com planejamento. Porque senão é confusão. E uma também da tradução é corrupção espiritual. Babilônia significa corrupção espiritual. Irmãos, as feridas da caminhada com Cristo pode fazer que, sem você perceber, você se corrompa espiritualmente. Mesmo modelando Davi. E a Bíblia diz que por causa disso, vem uma sentença de Deus sobre a vida dele. E diz o seguinte: por você ter trazido Babilônia para quê? Agora, os seus filhos que foi gerado de você, serão eunucos no palácio. Toda essa riqueza que você mostrou, vai perder. Então quando que eu perco aquilo que Deus me deu? Quando eu não me organizo. Quando que eu trago confusão. Quando não planejo. E quando eu me corrompo espiritualmente. Isso vai fazer você perder governo? Não. Às vezes Deus permanece em você, mas a sua descendência não herdará aquilo que você construiu. E quando ele fala assim, quando ele entrega tudo isso que ele perderia, e ele vê que as consequências é só para os filhos, olha o que Ezequias fala. Então Ezequias disse quem? A Isaías profetizou coisas boas ou não? Isaías profetizou bênção do Senhor ou não? Favor de Deus? Mas o profeta também sabe exortar. E quando ele levanta, ele fala o seguinte, Ezequias 19, 20 e 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias, paz e verdade? Irmãos, enquanto era ele que estava sendo afligido, ele orava, ele chorava. Enquanto ele estava conquistando, mas quando não era mais para ele, quando era para os filhos, ele não ora. E ele fala o seguinte, essa palavra aí, eu acho até boa. Que se lasque, porque na minha vida vai ser boa e vai ter paz. Irmãos, tem pais e mães vivendo uma vida que nunca mais os filhos vão viver. Porque trouxeram Babilônia para dentro da casa. A Bíblia fala que ele vai lá e coloca um bálsamo e cura. E Deus está querendo dizer, ei, há uma sentença para aqueles que se corrompem. Há uma sentença para aqueles que andam sem organização, com confusão. E Deus está querendo curar aqui nessa noite. E eu sei que o tempo está se alongando, mas essa palavra é uma palavra de direção. E eu não poderia deixar aqui de terminar. Capítulo 21 agora. E se quiser já jejua e vem no culto da noite. Jejua almoço. Tinha Manassés 12 anos o filho dele. Deus deu 15 anos, sim ou não? Então Manassés, o filho dele, nasceu depois do... O fruto que nasceu depois que você se corrompeu com a Babilônia, não vai ser o fruto que nasceu naquilo que você fez em concordância. Os frutos do teu passado com Deus não garante o futuro da tua corrupção atual.
12 anos é criança. E criança não governa. Pai e mãe criando filhos como reis, ao invés de ensinar eles a se renderem aos reis dos reis. A Bíblia diz que a mãe estava lá. E qual foi a influência dessa mãe quando o pai partiu? O nome de sua mãe era Éfera e estava lá. Próximo. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de... Quando eu não tenho maturidade para governar, não interessa o que foi construído, eu continuo e começo agora a fazer tudo o que não agrada o Senhor. Porque governança no trono exige maturidade. Próximo. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal, com imagens obscenas agora no templo. E fez um bosque como o que fizera Acabe, um dos piores reis de Israel. Rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército dos céus. E os serviu. Você sabe o que é o exército dos céus? Adoração aos corpos celestes. Trouxe a cultura grega ali. Irmão, não adianta você adorar a Deus uma parte da tua vida, mas depois você começar a trazer Babilônia. Se você trazer Babilônia, é já que você está levantando um altar para Baal na sua casa. É já que você vai começar com hábitos de Acabe. É já que você vai começar novamente a acreditar em horóscopo. Próximo. E edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu... Ele também falava que era de Deus. Irmãos, nós temos que ter coerência. Aí fora todo mundo também acredita no Deus que se diz Israel. Mas igual ele, faz aliança e pacto contra os deuses. Próximo. Também edificou altares a todo o exército dos céus e ambos os átrios da casa do Senhor. Próximo. E até fez passar a seu filho pelo fogo. Matou o filho, deu em oferenda, assim como Acabe fazia com Jezebel, sua esposa. Entende, irmãos, que quando você se alia à idolatria, é seu filho que vai para o fogo. E perseguir em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, pessoas rebeldes, que querem testar a longanimidade de Deus. Próximo. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa em Jerusalém, que escolhi em todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Poder se levantar em nome de Jesus. Uma pessoa que começou fazendo o que era reto. Uma pessoa que se apegou a Deus, que confiava no Senhor, que resistiu à Síria, que enfrentou os filisteus, que sabia orar, que sabia se relacionar com os seus profetas, mas esqueceu que tinha uma responsabilidade na sucessão. Deus, Ele está querendo homens e mulheres que se preocupem com a sucessão espiritual nos lares, com a sucessão espiritual na igreja. Homens tementes a Deus, para que a igreja seja um lugar de cura, não um lugar de feridas, um lugar da presença, não um lugar de encontros. Deus está aqui querendo curar pessoas nessa manhã. Eu não sei em que área da tua vida, talvez você, pelos ferimentos, o diabo está querendo abrir uma cilada para que você caia.
Mas nessa manhã, Deus vem um bálsamo de cura e dizendo: filho, eu reconheço você. Mas não traga a Babilônia para dentro da tua casa. Porque senão tudo que você construiu e a tua descendência não herdará. Mas para aqueles que obedecerem, Deus aqui nessa manhã está dizendo: a sua descendência será poderosa na terra. Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, meu Deus, a Tua palavra. Meu Deus, que ela encontre, meu Deus, concordância no coração dos Teus filhos, Pai, começando por mim. Meu Deus, cura, Pai, tudo aquilo, meu Deus, que às vezes, Pai, faz com que eu não enxergue, meu Deus. E no momento de fraqueza, Pai, quer, meu Deus, fazer com que eu negocie com Babilônia, Pai, dentro dos meus, Pai, eu sei, Pai, o tanto que preciso mudar. Meu Deus, revela a cada um no coração, Pai, aquilo que não tem agradado a Ti, Pai. Aquilo que tem feito colocar em risco, Pai. Tudo, meu Deus, que foi construído em tanto tempo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu bálsamo, Pai, a Tua cura resplandeça nessa manhã. E aqueles que acreditam dizem amém e glória a Deus. Em nome de Jesus. Aplaudam a Jesus.